Um bom sábado, queridos irmãos. Que Deus possa estar no coração, por intermédio do seu Santo Espírito, no coração de cada um dos irmãos. Eu peço para que dê uma pausa nos seus vídeos para fazer uma oração, para ouvir essa mensagem. Nós estamos aqui na montanha, num lugar privilegiado pelo Senhor, onde podemos estar em contato com a natureza, em contato direto com o Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 24 e começarmos a meditação no versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite, a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Da mesma maneira que está falando nesse versículo, no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 15, fala: bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas roupas, para que não andes nu, porque o Senhor virá como um ladrão, a hora que a gente menos espera. Por isso, estai vós apercebidos também, versículo 44, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Esse vir não é aparecer nas nuvens dos céus, mas esse vir é como fala lá em Apocalipse 16, versículo 15, que nós não vigiamos o nosso caráter, não vigiamos para que não manchamos nossas roupas, nossa roupa, e possamos encontrar em falta quando o nosso nome passar no tribunal do Senhor. Porque o tribunal do Senhor vai passando nomes. Primeiro começa pelos anciãos, começa pela casa de Deus, até que passa o nosso nome. Então, nós temos que vigiar para que, a hora que nosso nome passar no tribunal do Senhor, nós não sejamos pegos como ladrão, e o Senhor sair do seu santo lugar, do seu santuário, simbolizando no santuário terrestre, o sumo sacerdote saindo do Santíssimo e vindo para o pátio, onde representa a terra, para vir recompensar os seus e colocar os pecados daqueles arrependidos que ele considera como seus, que estiveram a roupa imaculada, limpa, que foram achados servindo ao Senhor como um servo que serve ao Senhor. Esses que foram selados pelo anjo selador, esses que estiveram clamando ao Senhor para que não caíssem em tentação, como fala no Pai Nosso: não me deixe cair em tentação, mas me livra de pecar, porque o meu coração é o teu reino, que o Senhor me dá o poder para vencer, para dar glória para sempre. Amém. Esse finalzinho de palavras que nós usamos na oração do Pai Nosso é vista por esses que clamam ao Senhor, pelo poder do Senhor, para que as suas vestes não sejam manchadas nessa hora de selamento do Senhor,
Porque depois que a porta da graça se fecha, como está lá em Apocalipse 22, depois que a porta se fecha, como Jesus fala, aquele que é justo continua sendo justo ainda, aquele que é sujo continua a se sujar-se ainda. Esse ainda tem um período aqui na terra, como os judeus tiveram, depois que a porta da graça se fechou para eles ficaram, como nação, eles ficaram ainda naqueles ritos de Cristo, como um cordeiro, sem acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus era o cordeiro, e a porta da graça para aquela nação se fechou. Nós queremos, irmãos, exortar os nossos irmãos que nós estamos nas últimas horas da história. As nações se iraram. Eu vi agora nessa reportagens finais que está tendo no YouTube, que as nações se iraram, estão iradas umas com as outras. Nunca antes na história foi feito tanto investimento em armamentos. Eles chamam de PIB, o PIB dos armamentos ultrapassa 50% da arrecadação em armamentos de destruição. E nós vemos lá em Apocalipse, onde iraram-se as nações e veio o tempo da sua ira. A ira de Deus está prestes a acontecer, as pragas estão prestes a cair, as coisas vão se desenrolar muito rapidamente, porque as nações estão iradas, e depois das nações iradas vem o tempo da ira do Senhor. Isso também fala no nosso espírito de profecia, escrito por Ellen White. E Deus está esperando num povo que se purifica, para passar pela grande tribulação, como está falando em Apocalipse 7, onde fala do selamento. Nós estamos adormecidos como as virgens, que as 10 saíram ao encontro, para encontrar o noivo. Todas estavam com lâmpadas, mas as suas lâmpadas, como fala em Laodiceia, se apagaram, ficaram com um pé no mundo e outro na igreja, ficaram mornas. Mas Jesus, ele lança o apelo para que seja comprado o ouro refinado, que é o espírito de profecia, onde vai nos educar a nossa maneira para essa última geração, para termos a nossa mente desnuviada para recebermos o Espírito Santo do Senhor, e aí nos concede alimentação adequada, nos concede um vestuário adequado para estarmos na presença do Senhor, para que o Espírito Santo possa nos inundar. Nós conhecemos os detalhes da modéstia cristã, conhecemos os detalhes sobre a liturgia da igreja, que não devemos ter teatro, aplausos, não devemos estar irreverentes, deveríamos estar em humilhação ao Senhor, prostrados diante do Senhor, para que nós venhamos ser selados nessa última hora da história, onde nós vemos o desenrolar da história. Em 2015, Roma cercou Jerusalém, que representa a capital da segunda besta, a segunda besta que representa o sistema político, aonde o Papa pisa na capital americana pela primeira vez na história, e lá ele prega no parlamento americano, prega na ONU, é apresentado na Casa Branca como homem da paz. E neste momento que ele é apresentado, os irmãos podem conferir na internet, eu ainda tenho publicado no meu Face, Ricardo Borges, essas duas cenas. A lua ficou 40% maior, com cor de sangue, justamente em setembro, mês 7,
segundo o calendário judaico, que nós não acompanhamos, o 7 agora passou a ser outro número, o outubro, que é 8, passou a ser outro número, como foi profetizado lá em Daniel 7, 25, que o tempo e a lei de Deus seria modificada, mas em setembro, no dia que poderia ser da expiação, o Papa pisa na capital americana e está sendo apresentado como um homem da paz. Em 2015 foi um ano sabático, 2008 foi ano sabático também. Aconteceu algo importante com os Estados Unidos, que a Bolsa de Nova York caiu e trouxe a falência de muitas empresas, abalou o mundo. Em 2001 também foi ano sabático, onde as Torres Gêmeas, onde tinha os escritórios de negócios dos Estados Unidos, da política externa de negócios, ficou abalada. Em 1994 também foi ano sabático, Reagan pisou na capital americana, não na capital americana, mas no território americano, na Califórnia, onde tem muitos mexicanos que são católicos, pela primeira vez também na história. Então nós vemos que as coisas estão acontecendo sucessivamente e estamos agora nesse período final, que todos nós estamos esperando a chuva do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pode inundar as nossas vidas se nós estivermos desonrando ao Senhor, descumprindo as suas colocações a respeito desse povo que deve trazer glória ao Senhor, que deve trazer luz para o mundo, que deve ter esse azeite, que é esse conhecimento, o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas para darmos esse alto clamor. E necessitamos, meus queridos irmãos, mudar os nossos hábitos, pedir a Deus com humildade, para que nós venhamos cumprir todos os detalhes dos conselhos que Ele deu para esta igreja. Essa igreja que foi levantada para dar glória nesse final de história da terra, como fala em Apocalipse 14, que nós seríamos os anjos, o primeiro anjo, o terceiro anjo, o segundo anjo, para dar advertência para o mundo. E no final ser aquele anjo de Apocalipse 18, que clama com alta voz para sair de Babilônia. Nós somos aconselhados a sairmos de onde tem confusão. Se é a cidade que está cheia de confusão, como nós vemos, temos que sair das cidades. Se nós estamos em igrejas de confusão, igrejas que não respeitam a liturgia, não respeitam a reverência, como eram aqueles insubordinados na época de Acabe, que levantaram ídolos, profetas de Baal, e lá eles ficaram cantando, gritando, pulando, tocando bateria, bumbo. E a apresentação daquele servo de Deus, humilde, que no final deles estarem clamando todo dia, o servo de Deus no final ajoelha reverentemente, clamando ao Senhor para que dá uma demonstração da sua presença, aonde é derramado fogo do céu, consome o altar, aonde Elias estava prostrado pedindo a manifestação do Senhor. Como nós hoje, como o terceiro Elias, devemos pegar e ficar prostrado diante do Senhor para a descida do Espírito Santo e sermos reverentes, termos modéstia na vestimenta como Elias, termos uma alimentação vegetariana como é aconselhado para essa igreja, que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor. Continuando no versículo 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar o servindo. Servo serve. O servo serve ao Senhor. Ele não é insubordinado, ele é subordinado porque ele tem um Senhor, ele é fiel ao Senhor. Por isso diz, bem-aventurado aquele que serve com fidelidade, aquele que é paciente e espera. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, o Senhor não confiará a responsabilidade dos seus bens, que é os tesouros de Deus, que é as ovelhas do Senhor, colocar na sua responsabilidade. Deus tirará destes maus servos, destes líderes que estão em rebelião, influenciando o povo a estar em discordância com as claras advertências e conselhos que Deus deu para esta última hora da história, para os seus servos. Virá o Senhor, aquele servo mau, num dia em que não espera, e a hora em que não sabeis. O tempo do Senhor, além de ser um tempo profético, dando orientação aos seus servos pelo santuário, nós passamos por datas como 1844, foi levantado esse povo, e agora nós estamos nas horas finais dessa terra, aonde as nações estão iradas, aonde virá a ira do Senhor, como está em Apocalipse 11, versículo 18. E iraram-se as nações estão iradas, está aquele rumor de guerra com bombas atômicas, aonde pode destruir o planeta, estão as nações enfurecidas umas com as outras. Depois que iraram-se as nações, do versículo 18 do capítulo 11 de Apocalipse, fala, iraram-se as nações, veio o juízo de Deus e o tempo do julgamento, o tempo de dar o galardão agora aos seus profetas, aos seus servos, aos seus santos e aos que temem o seu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que estão destruindo a terra com essas bombas, com esses arsenais, e foi aberto o templo de Deus no céu, aonde foi vista a arca, onde está os 10 mandamentos, que é a norma de juízo, foi vista no seu templo, e aí veio a ira do Senhor, que é representada com relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grandes saraivas, que representam as pragas, e aonde já não mais há tempo para arrependimento. Meus queridos irmãos, estamos agora nesse período da ira das nações, período da sacudidura, onde nós vemos muitos que um dia professaram a verdade presente e estão agora seguindo outros caminhos, estão pregando outras mensagens, estão caindo em apostasia,
Que nós venhamos, irmãos, nos despertar para essa última hora, clamar ao Senhor com toda a energia, para que o Senhor nos revista de poder e nós nos esforçarmos para estarmos diante do Senhor, como Ele nos aconselha a estarmos, com a nossa alimentação, com o nosso vestuário, com a liturgia. Que Deus possa nos ajudar a nos despertar, meus queridos irmãos. É uma mensagem curta, mas é uma mensagem de advertência para as horas em que estamos vivendo. Meus queridos irmãos, estamos nas últimas horas. Quem não acreditar, quem não botar fé nessas palavras, vão ver que o seu tempo passou, e aí virá a grande angústia. Nós viemos nos reconciliar com os nossos irmãos, viemos buscar o Espírito de Jesus Cristo, para sermos mansos e humildes, para sermos pessoas que temos verdadeiramente o Espírito de Jesus Cristo de abnegação a tudo que possamos ter como precioso nessa vida. Esse é o meu desejo e a minha oração para cada um dos irmãos. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, que o Senhor venha trabalhar nos corações de cada um destes que ouviram esta mensagem, para serem tocados pelo Teu Santo Espírito para a hora em que estamos vivendo, e que nós venhamos, Senhor, nos humilhar diante do Senhor, venhamos Te buscar de todo o nosso coração, entregarmos todas as coisas preciosas da nossa vida no Teu altar, inclusive as nossas vidas, sermos servos verdadeiros, abnegados, dispostos a salvar. Que as nossas motivações sempre sejam com amor, com o desejo de salvar os perdidos, de converter aqueles que estão ainda em rebelião contra o Senhor. Esse é o nosso desejo, que nós lhe pedimos neste momento, e que essa possa ser a nossa vontade, Senhor, de estar na Tua presença. É o que eu lhe peço e lhe agradeço por Jesus. Amém.